Flamengo escalado para a principal partida da temporada. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Tudo ou nada. O Flamengo enfrenta o Estudiantes fora de casa, em busca de mais um resultado positivo. Como venceu no Maracanã por 2-1, pode até empatar, que avança na Libertadores da América. Jorginho recuperado é o reforço do time e Ayrton Lucas deve ser mantido na esquerda. Essas e outras notícias do Flamengo iremos acompanhar agora. Vamos falar de Libertadores. Hoje tem decisão. Flamengo Estudiantes vale vaga na semifinal da competição. Rafael Sibila, cadê? Tá aqui. Vai contar pra gente direto do palco do jogo simpático estádio do Estudiantes. Fala aí, simpático Sibila. Fala, simpáticos do Escobar, tudo bem? Bom, já estou aqui do Estádio Uno, que passou por uma grande reforma nos últimos anos. E olha, já tem movimentação de torcedores dos Estudiantes aqui. Ali ao fundo a gente já vê que há mais ou menos umas 30, 40 pessoas. São os torcedores da organizada, colocando já as faixas, preparando o caldeirão que aqui esse estádio joga junto. Vai ter uma grande festa por parte da torcida do Estudiantes aqui para a chegada dos times. Agora, já encontrei muito torcedor do Flamengo aqui, Escobar, confiante. Eles estavam passeando por La Plata, dizendo que já estão vendo passagem para outubro para voltar a encarar o Racing na semifinal aqui. O Flamengo chegou cedo a Buenos Aires, a Argentina, veio na terça-feira. Ontem realizou um treino no CT do Defensa e Justiça e a grande novidade foi a presença do Jorginho treinando com os companheiros ali, deixando então pistas do que o Filipe Luís pode fazer para hoje à noite. Falando em pistas, temos pista da escalação completa do Flamengo, Sibila? Então, sim, a grande dúvida é essa, Escobar, se o Jorginho será titular ou não. Então, a gente tem um campinho com o Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, com o Alexandro estando à disposição no banco de reservas. Fica a grande dúvida, ou o Jorginho de titular, se ele não jogar, aí tem as opções do Everton, do De La Cruz e do Alan, Saúl, Arrascaeta, Plata, que foi liberado pela Conmebol, cartão vermelho anulado do jogo da semana passada, Samuel Lino e Pedro. Vale lembrar que tem dois desfalques, o Pulgar, né, e o Michael, que não viajaram, são os desfalques. O Estudiantes, Escobar, está prometendo um jogo ofensivo. O técnico Eduardo Domingos disse que o Estudiantes ainda não mostrou o repertório ofensivo que tem no jogo no Maracanã, acabou só se defendendo, mas que para o jogo de hoje à noite o time vai apresentar outras cartas e que sabe que está enfrentando um adversário muito forte, um adversário de hierarquia, como se diz aqui na Argentina, elogiando a equipe do Flamengo. Escobar. Olha o Flamengo, tá na Argentina para enfrentar o Estudiantes. Quem estudou antes aí? Pedrosa já estudou. Esse jogo hoje, volta das quartas de final da Libertadores. Primeiro jogo, 2-1, repleto de polêmicas. A Auxiliane Brito preparou um VT e na volta a gente comenta. Rodou. O Flamengo está se adaptando ao clima argentino, já que em algumas horas terá que enfrentar a pressão da torcida do Estudiantes. Na chegada da delegação rubro-negra, um esquema forte de segurança foi montado para evitar possíveis confusões e ter foco total para o jogo. A equipe de Filipe Luís fez o treino no centro de treinamento do Defensa e Justiça, buscando aprimorar a forma física e tática para o duelo. A partida, que para o Flamengo é vista como prioridade, terá um retorno importante. O meia Jorginho viajou com o elenco e está à disposição. A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo. A volta do jogador traz ainda mais confiança aos rubro-negros, que têm a vantagem no jogo. Um empate garante o time na semifinal da competição. No estádio Jorge Luiz Rich, o rubro-negro já jogou uma vez e não perdeu. Além de ter um bom retrospecto contra o time argentino. São 9 jogos com 4 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Agora, o time de Filipe Luís vai com tudo para continuar vivo em busca de, quem sabe, o 4º título do Flamengo. Muito bem, Vene Casagrande, você está animado para o jogo de hoje? Qual é a sua skin neste momento para este jogo? Skin da confiança na classificação. É mesmo, Vene? E também com medo, com receio de como vai ser esse jogo por conta do clima que foi criado pelos argentinos, porque o meu receio é um jogador ficar fora do próximo jogo, numa semifinal, caso o Flamengo passe. O seu receio é só esse? Eu tô com esse receio de verdade. Eu acho até que os jogadores do Flamengo têm que ter muita calma. Porque, vamos lá, supondo, segundo tempo,
classificação encaminhada do Flamengo, tenho certeza que os argentinos vão tentar tirar os jogadores do Flamengo do sério, vai ter aquela provocação, e aí os jogadores do Flamengo, experientes que são, não podem entrar nessa provocação, para não ter nenhum tipo de suspensão, nenhum tipo de cartão amarelo, nenhum tipo de cartão vermelho, nada disso. Então, acho que assim, bola, campo, o Flamengo é muito superior aos Estudiantes, a gente pôde ver isso no jogo de ida no Maracanã. Mas o meu receio é justamente isso. Como é que a arbitragem vai lidar com a situação? Porque a arbitragem vai ser muito cobrada por conta do que aconteceu no jogo de ida. Então envolve todo um contexto que a gente sabe, a Libertadores, a gente sabe que é totalmente diferente. Mas respondendo a sua pergunta, Fernandinha, confiante para a classificação do Flamengo, porque eu acho que bola por bola, a gente brincou aqui antes do VT, o Flamengo é muito superior mesmo. E eu vejo muita gente comparando com o Flamengo da temporada passada, que foi eliminado para o Peñarol. Eu vejo um Flamengo muito mais pronto, muito mais preparado em todos os sentidos, mentalmente, o ponto de vista tático, o ponto de vista físico, para esse duelo diante dos Estudiantes. Então, acho que o Flamengo, na minha concepção, passa de fase. O mais importante é não desplugar, né, Pedrosa? Claro. Eu acho que essa é a grande falha nessa temporada desse Flamengo, né? Exato. Às vezes, não é sempre, e é tão difícil jogar na intensidade que o Flamengo joga e na concentração que o Flamengo joga durante 90 minutos, é difícil. Mas hoje no futebol é necessário. Ainda mais quando você está com um placar ainda magrinho, né? 2-1 não é um placar confortável para você só administrar. Você tem que estar plugado ali na concentração 90 minutos. Os aspectos, eles são bem diferentes de um jogo qualquer. Ele é um aspecto de quartas de final de Libertadores, ele é um aspecto que carrega uma carga emocional do que aconteceu na última partida. Até pela entrevista do técnico do Estudiantes, você vê que eles estão mordidos. Sim. Pela repercussão que aconteceu, pela anulação do cartão amarelo do Plata. Isso tudo vai motivar ainda mais essa equipe, que a gente não está falando de uma equipe que é fraca, de uma equipe que não tem tradição. Ela é tetracampeã da Libertadores. Inclusive é uma equipe que tem mais títulos do que todo mundo no Brasil. Ninguém é tetra no Brasil. O Flamengo agora está em busca e o Palmeiras também, além do próprio São Paulo que joga hoje contra a LDU. Dito tudo isso, eu estou muito com o Venê. No campo, o Flamengo é bem superior e tem que ser bem superior, porque tem investimento para isso. Do 1 ao 18, eu não vou falar nem do 1 ao 11, do 1 ao 18 o Flamengo tem jogadores selecionáveis, jogadores de seleção, jogadores de Copa do Mundo. Então, na minha humilde visão, o Flamengo tem que jogar e passar hoje jogando futebol, porque tem condições para isso. Mas o jogo psicológico, ele pode acabar afetando. Eu considero, Fernanda, a discrepância do Flamengo para os Estudiantes no campo e bola tão grande com o Fluminense e Lanús. Tão grande quanto o Fluminense e Lanús. Só que onde o Lanús ganhou? Muitas vezes na disciplina tática, na catimba, na consciência do jogo, no nervosismo do Fluminense. Perfeito. E é tudo que o Flamengo não pode transparecer. Que na obrigação, né? Eles vão Exato. na obrigação. Você Exato. tem a obrigação, eu não tenho. Exato. E só eu queria fazer uma pergunta ao Venê. Se cai, Venê, é vexame? Tudo depende de como cai. Por exemplo... 1-0 Estudiantes. Placar do papel do Pedrosa. Caiu no pênalti. Não considero vexame. Também não considero vexame se cair por, sei lá, 3-1. Tudo depende da forma como o Flamengo joga. Entendi. Então, sim, vexame é uma palavra muito difícil. Por exemplo, Flamengo e Olímpia, a gente está em 2025. Em 2023, eu considerei vexame. Vexame. Porque o Flamengo tinha vencido aqui, o placar elástico. Peñarol não. Peñarol não considerei vexame. Porque o Flamengo tinha perdido aqui. Entende? Peñarol não. Peñarol não, anota aí, ele tá estudando. Não. E Vai, assim, anota. por que eu considero... Vai. Tudo depende da forma como perder. Abre aspas. Se perder. Depende. Tudo da forma como perder. É porque Depende de da forma verdade, de como assim, perder. gente, é assim, a gente brinca aqui, mas o Flamengo, ele tá muito preparado dentro de campo. Fazer gol no Flamengo é uma Fala de tarefa, novo aí, fala de novo aí. muito difícil. Vai que eu vou botar o papel ali até É amanhã. muito difícil. Fazer gol Gol no no Flamengo é muito difícil. É muito difícil. Então, acho que assim, é uma tarefa extremamente difícil para os Estudiantes, mesmo jogando em casa. Mas a gente sabe que Libertadores você tem que respeitar o adversário. Difícil. 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 Anota aí também o placar. Vai, anota aí, aqui. Pra gente beber água. 2-1 Flamengo. 2-1. 2-1. Flá. Flá.
Obrigada. Pode trazer aqui, Alex. Muito obrigada, tá, Alex? Deus te abençoe. Pro Flamengo ele vem correndo, né? Um gol do Plata dentro da La Plata. Entendi. Tá aí as anotações de quem estudou antes. Tempo. Hoje tem mais também de Libertadores com o Flamengo, e aí é aquilo que o Jailson adora, o Felipe Mota também, experiência de Libertadores. É foguetório no hotel, é pressão, olha lá, ó, é o Mengão malvado já invadindo também Buenos Aires, tudo pela sobrevivência do meme, Jailson. O meme com Pedro Henrique Torre passa por hoje e nada pode interromper Libertadores, Brasileiro e Carioca, tá bom, Felipe? Ah, valeu, Brunão. Será que vem meme novo? Será que vem... Vamos lá. A gente vai falar muito do Flamengo, mas vamos aproveitar que a torcida rubro-negra já tá se preparando, já tá naquela concentração, é hoje, no Estádio Uno, contra Estudiantes. Tô aqui com o Jorge. E aí? Antes de mais nada, obrigado aqui por parar pra conversar com a gente. Tudo tranquilo ou não é bem por aí? O coração tá batendo mais forte? Tudo tranquilo, né? Nós já estamos pensando na final contra o Palmeiras. Ô, louco! Esse ano a Libertadores vai ser nossa. O Estudiante, temos que respeitar um bom time, mas só conseguiu jogar quando saiu um jogador a menos aí que o juiz ajudou eles, né? Mas a gente aqui vai fazer 3-0, o Jorginho tá voltando, o Alexandre tá voltando, o time tá completo, focado, time experiente. A gente não tem o que temer deles, não. Eles que tem que temer a gente. Manda aí uma, Gerson. E pra você, Pedro ou Bruno Henrique? Pedro tá na melhor fase, é o futuro jogador da seleção brasileira, né? Tem todas as chances de voltar a brilhar. Bruno Henrique, com todas as coisas que ele já fez pelo Flamengo, é um grande ídolo nosso, mas nesse momento tá com problema extra-campo, não tá 100% concentrado, mesmo estando no time. Eu prefiro hoje o Pedro, sendo que o Bruno Henrique também ajuda bastante, mas o Pedro, para mim, hoje merece ter mais minutos, mais continuidade, já que é um atacante que sempre traz alegria para o Flamengo. O que é engraçado, né, Bruno? O torcedor que a gente entrevista antes do jogo, tem o torcedor com aquele perfil mais fanfarrão e tal, e tem um profissional. O Jorge parece jogador falando, hein? Viemos aqui em busca dos 3 pontos e tal. Pra gente terminar, arbitragem, te preocupa hoje? Não, quando o time é bom, né, a arbitragem, você viu que em 10 minutos nós fizemos 2 gols lá e o árbitro não conseguiu nem atrapalhar isso. É só não perder os gols que o Pedro não conseguiu encaixar, que a arbitragem pode tentar, que a gente sabe que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, e quem tem que temer a gente só é os porcos, só os Palmeiras que tem que temer a gente, entendeu? Olha só! Não tem pra ninguém, Palmeiras já está na cabeça do Flamengo, já alugou o triplex. O André vai ajudar a gente. Eita, Ô Jorge, obrigado aqui por falar com a gente do Jorjão. A gente vai acionar o Jorginho, o jogador do Flamengo que tá na expectativa. Perdeu os últimos jogos, um edema na coxa esquerda. Será que volta? Será que não volta? Vamos ouvir o Jorginho. A gente sabe a importância do jogo, e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar a campo. Senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso, então a vontade é grande de voltar a jogar, ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo, e a gente está muito confiante para esse grande jogo, que vai ser muito difícil, a gente sabe, fora, mas estamos confiantes no que a gente vem fazendo e na nossa equipe. Temos que continuar assim, continuar acreditando, independente de onde seja o jogo, impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou para poder sair com a vitória, porque a gente, obviamente, quer ir para ganhar. Ele deu? Jorginho, jogador do Flamengo, estamos por aqui, Bruno, para falar do Jorginho, o impacto dele, joga, não joga, esse clima por aqui, mas eu devolvo para você para controlar aqui o nosso debate. A torcida tá confiante, já o Jailson vai pro estádio, eu vou um pouco mais tarde, tem muito rubro-negro por aqui confiante no resultado nessa noite, Bruno. E isso é tão legal, né, porque a gente tá vendo os números do Jorginho primeiro, né, que é uma peça importante como o Felipe e o Jailson destacavam. Então, com o Jorginho, o aproveitamento foi de quase 80% em 15 jogos em 6 jogos caiu para 60%. Aí a média de gols marcados também diminuiu um pouquinho e a média de gols sofridos aumenta. Não, eu tava vendo assim, né, como acho que acima de tudo da característica do torcedor e do local. Porque você pegar o torcedor do São Paulo, ele tá
com esperança, o palmeirense estava, não, vamos ver o que vai acontecer. O atleticano já estava assim, vai ser eliminado e vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? O mineiro é assim, e o carioca já tô pensando na final. Pois é. Como é um mais otimista, mais alegre, né? Isso acho que é muito da característica local aí de cada torcedor. Silas, quando a gente começou a conversar sobre esse jogo e quando os dois entraram ali, o Felipe e o Jailson, a primeira coisa que você perguntou foi assim, como é que tá o Jorginho? Sim. Passa por ele essa classificação, você entende? Muda tanto o Flamengo com e sem o Jorginho, Silas? Fazia tempo, né, desde a dupla Arão e Gerson, que o Flamengo não tinha uma dupla tão entrosada, né? O Saul e o Jorginho, assim, marcação, construção, equilíbrio, a tranquilidade que eles dão para o time é impressionante. Então, assim, o Jorginho é um craque, chegou, assumiu a posição e não tem o que falar. O Flamengo depende, para mim, muito do Jorginho, do meio para trás principalmente, e do Arrascaeta do meio para frente, que são os caras que fazem a coisa acontecer. Agora, hoje, tecnicamente, esquece, o Flamengo é muito superior, já demonstrou isso. Se o Pedro faz o terceiro gol, 3-0, não tinha chance nenhuma para o Estudiantes. O que o Jorjão lá falou. A eliminatória estava definida, mas o elemento que o Vitor Roque, acho que ele e o Lucas Evangelista falaram na entrevista, que é o do emocional. O Estudiantes sabe que na bola não ganha do Flamengo, até pela desvantagem que tem. Mas com o elemento do emocional, jogando em casa, com a torcida, vamos ver a arbitragem, porque se bateu muito nessa tecla, então vamos ver como que o árbitro, o trio, né, vai reagir a essa bronca do Boto lá, dirigente do Flamengo, mas na bola, não tem. Na bola o Flamengo é superior. Em todos os setores, né? Sim. Em todos os setores, assim, a gente, enfim, questionou o Rossi em alguns momentos, saída de bola, enfim, mas do goleiro ao atacante, com os laterais, a dupla de zaga, talvez a mais, hoje, que apresenta os melhores números, né, do Brasil, falando sobre o Léo Pereira e o Léo Ortiz, o meio de campo, e é curioso porque o Nico, o De La Cruz, ele volta nesse momento e volta bem, mas com o Jorginho à disposição, Jorginho e Saul, assim, não tem para onde correr mesmo. E é curioso também porque eu lembro que quando o Flamengo estava interessado no Jorginho e de fato as coisas foram acontecendo, a gente falava muito sobre, mas no Arsenal já faz um tempo, né? Mas tecnicamente é muito acima da média. Como é o caso do Saul também. Muito acima da média, exatamente. E a saída do Pedro e do Arrascaeta no jogo passado, para mim, foi um erro do Felipe. Ele poderia... saída do time titular. Não, ele tirou durante o jogo, do jogo as substituições, porque ele poderia, com Arrascaeta e Pedro, definir o jogo no Maracanã já. Então, eu acho que, para mim, só esse senão na questão do jogo da ida. Né? Ô, Felipe e Jailson, essa questão extra-campo, como é avaliada por aí? Porque aí no primeiro jogo, né, aqui no Brasil, foi muito polêmica a arbitragem, depois teve o cartão que foi também anulado, o jogo de ontem no Allianz... Só o cartão, tempo... né, Bruno? O gol não, né? O gol do Estudiantes não foi anulado, só o cartão. Ontem no Allianz a arbitragem foi muito confusa, também não foi, Silas? Muito perdido. E agora o ambiente é aí, né? É na casa de quem, vamos falar a verdade, de quem quer tumultuar o negócio. Como isso é discutido por aí, o Felipe, Jailson? Olha, Bruno, é interessante porque nós, né, da ESPN como um todo, a gente faz esse tipo de cobertura já há um bom tempo e o assunto arbitragem, desde a introdução do VAR, por mais que a gente questione o VAR, a questão sobre erros escandalosos, ela deixou de fazer parte da discussão prévia. Eu nem gosto de falar sobre isso, mas é curioso, de todas as últimas coberturas de 3, 4 anos para cá, essa é a primeira que o assunto arbitragem está na nossa pauta de cobertura. A gente sente até, quando a gente estava esperando para entrar aqui em La Plata, muita gente passava por nós, hoje vai dar Estudiantes, até torcedor. O time que está trabalhando com a gente é um time da ESPN Argentina. Eles falaram com a gente de arbitragem, então é curioso, né? Porque esse assunto arbitragem, ele tinha, óbvio que o erro posterior, a gente debate e tudo mais, mas essa coisa prévia de, não sei não. E a gente viu ontem junto, a gente tava jantando o jogo do Palmeiras, a gente falava,
Fica aquela sensação de, para não ter problema, precisa realmente ganhar de forma categórica, se impor muito para não deixar essa brecha. Eu queria que você falasse do tema. Então, Mota, Bruno, Mari P, Silas, amigos, fãs de esporte. A questão aqui que está sendo bem levantada foi a anulação, né? Do cartão do Plata, o Plata podendo jogar. Isso daqui o pessoal também falou, não gostaram, acharam ali uma intervenção. Eles esqueceram completamente tudo que foi acontecendo, né? Minando ali, picotando o jogo ali durante 90 minutos. E aí também levantaram a questão da uma entrada anterior do Plata. Então, assim, aqui eles estão questionando também, isso que é o ponto importante, também a arbitragem, não por favorecimento. Eles acharam escandaloso que revogaram ali o cartão do Plata, que o Plata vai ter condição de jogo. E na relação de ontem, foi basicamente o que a gente falou, né? Ontem, em relação à arbitragem de River Plate e Palmeiras, eu também achei bastante tendenciosa, achei bem complicada a arbitragem do jogo de ontem. Mas aqui, assim, os torcedores do River, que é a grande maioria aqui, né? A gente pode falar, a gente conversou com alguns torcedores assim, vendo, era mais assim, o River tentou. Mas sabia que na bola era complicado, não teve tanta reclamação de ontem, até porque a de ontem também, né, estava favorecendo o River e não o Palmeiras. Então, assim, em relação à arbitragem, é mais a revolta deles em relação ao Plata. Não o que aconteceu, né, durante o jogo, mas sim do Plata ter condições de jogar. A sensação que a gente tem, Bruno, claro, tomara, não aconteça nada, mas de um jogo muito tenso sim. E aí até, independentemente da arbitragem, né, eu quando vim pra La Plata fica mais ou menos 1 hora, peguei trânsito em Buenos Aires, vim conversando com o motorista, assim, o motorista não é torcedor do Estudiantes, ele é do Tigre, mas assim, adorava futebol e tudo mais, adora futebol, e ele falava, assim, do respeito que o Estudiantes merece como instituição, estamos falando de um tricampeão da América, de um ambiente no Estádio Uno que vai estar incrível. Perdão, tri seguido, isso, né, e 4 títulos de Libertadores, 2009, porque teve tri com o pai do Verón, e aí o Verón ganha o 4º contra o Cruzeiro, fora. Então é um time que tem caráter, que tem alma, a gente sabe que essas coisas, em várias competições, acontecem, né, de ter ali uns caras que esse cara é casca, você precisa respeitar. E o gol no final trouxe uma esperança, mas uma esperança que deixou de ser só sonho, é uma esperança de confiança, de peito estufado, vamos pra cima. Então, não imaginem um Estudiantes pensando pequenininho, que o Flamengo, o melhor elenco da América do Sul, e a gente vai ter... Não, vamos pra cima. Só pontuar para devolver para vocês, Bruno, vocês estavam falando do Jorginho, eu acho que hoje é fundamental a presença dele no campo, porque hoje não vai ter a festa de papel prateado equivocada igual o Inter, por exemplo, né? Pelo menos a gente espera, a gente acha que isso não vai acontecer. E hoje o ambiente que a torcida do Estudiantes promete é justamente isso. Muito próximo do gramado, né? Arquibancada, aquele ambiente hostil, aquela tentativa mesmo, né? De tentar ali incentivar, obviamente, os jogadores do Estudiantes, mas de ver ali se tem alguma reação negativa, se a bola queima nos pés dos jogadores do Flamengo. E é justamente por isso. Carrasco do Estudiantes manda recado ao Flamengo. Antes de jogo decisivo na Libertadores, nesta quinta-feira, 25, o Flamengo entra em campo para disputar o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores contra o Estudiantes da Argentina. A equipe rubro-negra tem a vantagem de 1 gol após vencer o jogo de ida por 2-1 no Maracanã e pode até empatar para garantir uma vaga nas semifinais do torneio mais importante do futebol sul-americano. Antes dessa partida decisiva, o ex-jogador Zinho, que tem uma longa história de ligação com o Flamengo e que também enfrentou o Estudiantes como jogador, deu um importante alerta ao time carioca. Zinho, que se destacou nos anos 90 tanto no Flamengo quanto na seleção brasileira, falou sobre a expectativa para o confronto e como o Flamengo deve se portar em campo para evitar surpresas desagradáveis. Zinho alerta sobre a catimba e a pressão do Estudiantes em entrevista ao portal Lance. Zinho comentou sobre o que espera para o duelo, destacando o papel fundamental da atmosfera do estádio e o impacto emocional que o Flamengo pode ter ao enfrentar o Estudiantes em casa. Para ele, o time argentino tem uma característica muito forte de pressionar e tentar intimidar o adversário dentro de campo, utilizando o que é comumente chamado de catimba, ou seja, ações que buscam desestabilizar psicologicamente o adversário. Isso pode incluir provocações, discussões com árbitros e jogadores adversários, além de outras estratégias para tirar o foco do jogo. Zinho acredita que, no aspecto técnico, o Flamengo é superior ao Estudiantes.
mas ressaltou que o time precisa estar atento para não cair na provocação e nos jogos psicológicos que os argentinos podem tentar impor. É importante que a equipe rubro-negra não entre no jogo da catimba, porque é a forma que o time argentino tem de igualar o jogo, porque tecnicamente o Flamengo é muito melhor. Acho que o Flamengo ganha o jogo. Agora tudo é possível, afirmou Zinho, deixando claro que, apesar da superioridade técnica, o time precisa estar focado e não permitir que as provocações alterem o seu desempenho dentro de campo. Zinho e o encontro histórico com o Estudiantes Zinho tem uma história bastante rica com o Estudiantes. O ex-meia, que fez história no Flamengo e na seleção brasileira, enfrentou o time argentino na primeira fase da Supercopa Libertadores de 1991, quando o Flamengo ainda era uma das potências do futebol sul-americano. Naquele confronto, o Flamengo venceu o Estudiantes por 2-0, com Zinho marcando um dos gols da vitória. Essa experiência faz com que Zinho tenha uma visão privilegiada sobre como a equipe argentina se comporta em jogos de alto nível, principalmente quando está sob pressão. Em 1991, o Flamengo também tinha um elenco recheado de estrelas, com nomes como Júnior, Bebeto e Romário, e o Estudiantes se mostrava uma equipe muito aguerrida, sempre buscando intimidar os adversários. Zinho, com sua visão de jogo apurada e sua calma em momentos decisivos, soube como lidar com a pressão imposta pela equipe argentina e contribuiu de maneira decisiva para o sucesso do Flamengo. O confronto atual, Flamengo x Estudiantes não. Confronto mais recente entre as duas equipes, o Flamengo saiu vencedor no jogo de ida, disputado no Maracanã, com gols de Pedro e Varela. No entanto, a vantagem é apertada, e o Estudiantes, mesmo jogando fora de casa, sabe que ainda tem chances de reverter a situação. Por isso, a pressão para o Flamengo é enorme. Qualquer vacilo pode significar a eliminação, principalmente diante de um time, com a experiência e a personalidade do Estudiantes Ponzinho. Acredita que o Flamengo tem tudo para avançar, mas alertou que o time precisa ter paciência e sabedoria para administrar a vantagem conquistada no Rio de Janeiro. Com o apoio da sua torcida e a vantagem no placar agregado, o Flamengo entra como favorito, mas um resultado negativo, como uma derrota por 1-0, eliminaria a equipe carioca. Como o Flamengo chega para o jogo decisivo? O Flamengo tem sido uma equipe muito forte em competições internacionais nos últimos anos, e a expectativa é de que o time consiga garantir a classificação para a semifinal da Libertadores. A equipe rubro-negra vem com algumas mudanças em seu elenco, mas, no geral, mantém a base que tem mostrado um futebol consistente e de alta qualidade. A escalação do Flamengo para o jogo Flamengo deverá contar com o retorno de Jorginho para o jogo contra o Estudiantes. O volante, que vinha se recuperando de um edema muscular na coxa, está totalmente recuperado e pronto para ajudar a equipe. Seu retorno é importante, pois Jorginho tem sido peça fundamental no meio-campo rubro-negro, onde sua capacidade de distribuição de jogo e recuperação de bolas pode fazer toda a diferença. Por outro lado, o Flamengo terá 2 desfalques importantes para a partida. O volante Eric Pulgar segue em recuperação de uma cirurgia no pé direito, e o atacante Michael também está fora devido a dores no tornozelo esquerdo. Além disso, o lateral direito Varela está pendurado com 2 cartões amarelos. Se ele receber um terceiro cartão durante a partida, estará fora do próximo jogo da Libertadores, caso o Flamengo avance para as semifinais. Com isso, a escalação do Flamengo deve contar com alguns ajustes, mas o técnico Felipe Luiz tem uma base sólida para montar sua equipe. A provável formação para o jogo de volta deve ser a seguinte: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Jorginho, Saúl e Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro Flamengo e Estudiantes. O que está em jogo? Este confronto não é apenas importante para o Flamengo, em termos de classificação para a semifinal da Libertadores, mas também para manter a moral da equipe em alta para os próximos desafios. Com o título da Libertadores sendo um dos grandes objetivos da temporada, cada jogo é uma final para o time carioca, que tem no torneio uma chance de se consolidar como um dos maiores times da história da competição. O duelo Flamengo x Cruzeiro, enquanto o Flamengo se prepara para este jogo decisivo contra o Estudiantes, o Cruzeiro,
que também está na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, já começa a se preparar para o próximo confronto entre as duas equipes, marcado para a próxima quinta-feira, 02. William, lateral direito do Cruzeiro, fez um apelo à CBF para que a arbitragem não prejudique sua equipe em um jogo que promete ser de altíssima tensão e importância para o futuro da competição nacional. O Flamengo, por sua vez, está ciente da dificuldade dessa partida e sabe que, para manter a liderança do Brasileirão, precisa estar atento e focado, especialmente em relação ao entrosamento da sua equipe e ao bom desempenho de jogadores como Pedro e Arrascaeta, que têm sido decisivos durante a temporada. Felipe Tereza e sua despedida por fim. A semana também trouxe a despedida de Felipe Tereza, atacante do Flamengo, que rescindiu seu contrato com o clube. Ele usou suas redes sociais para agradecer ao Flamengo e à nação rubro-negra por tudo o que viveu no clube, deixando claro que, embora as circunstâncias não tenham sido as ideais, ele guarda gratidão pela oportunidade de vestir a camisa rubro-negra. Hoje encerro um ciclo, no Clube de Regatas do Flamengo, o time do meu coração, e que sempre terá um lugar especial na minha vida. Apesar das circunstâncias, saio com gratidão por ter tido a oportunidade de vestir essa camisa tão pesada e cheia de história, escreveu Felipe, encerrando seu ciclo no clube que o revelou e que sempre será lembrado com carinho por ele. O Flamengo tem um jogo crucial pela frente, com um confronto decisivo contra o Estudiantes, em que a vitória ou até o empate garantem a classificação para a semifinal da Libertadores. No entanto, como Zinho alertou, é importante que a equipe rubro-negra não se deixe envolver pela catimba do time argentino e continue focada no jogo. Com a qualidade técnica superior e o apoio da sua torcida, o Flamengo tem tudo para seguir em frente, mas precisa estar atento e evitar os erros que poderiam custar a classificação.